Foi a emoção de uma aula ao vivo, né? Tá todo mundo aí escutando direitinho? Espero que sim. Então vamos iniciar os comentários dessa prova, né, do INSS, é o último concurso que ocorreu, essas 70 questões da CESP. E o pessoal apavora, né, quando a gente fala assim, CESP, ai meu Deus, a CESP, certo, errado, eu vou morrer. Não, podem ficar tranquilos que vocês vão ver como é que vai ser fácil, tranquilo resolver essa prova. Das questões, o mais complicado foram as 15 questões de assistência social, mas que foi decoreba da lei. E a sua obrigação enquanto candidato de um concurso público nada mais é do que ler a literalidade da lei seca. Então, foi um imprevisto? Foi um imprevisto, mas quem se preparou da forma adequada não teve dificuldade, porque realmente tem que ficar lendo a lei, ficar lendo a lei até memorizar, tá certo? A gente vai rodar a vinheta, né, o Gabriel? Vamos rodar a vinheta só para esse meu momento de interação com vocês, pra gente cortar direitinho e a gente já volta. Então pode rodar a vinheta. Então vamos começar comigo na tela. Primeira questão da prova do INSS. Vamos lá. A Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Questão correta. Realmente, a gestão da Seguridade Social, ela é quadripartite, com representantes dos trabalhadores, empregadores, do governo e dos aposentados. Então, é uma gestão quadripartite. Pegadinha de prova, que nem foi isso que a CESP fez. A CESP pegou o dispositivo constitucional, copiou, colou, lançou para você. Se você leu a Constituição direitinho, pronto, conseguiu fazer. A questão é a seguinte, a gestão da Seguridade Social, ela é quadripartite. Todavia, o custeio é tríplice. O custeio é tríplice porque vem do bolso de quem? Quem financia a Seguridade Social? Trabalhadores, empregadores e governo. Não existe participação no custeio dos aposentados e pensionistas. Então, muita atenção, a gestão ela é quadripartite, mas o custeio, o financiamento, ele é tríplice. Então, artigo 194 da Constituição Federal. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, aposentados e do governo. Então, gestão é quadripartite, porque a gestão da Seguridade Social envolve trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Vocês vão anotar no seu caderno, né? A gestão é quadripartite, mas o custeio é tríplice. Próxima questão. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a trazer a Seguridade Social no Brasil. Pessoal, questão tranquila de prova também, por qual motivo? É uma pegadinha clássica. Falar que a Lei Eloy Chaves foi o primeiro ato normativo no país a tratar sobre a Seguridade Social. Errado. A Lei Eloy Chaves, ela foi o marco da Seguridade Social no país. Ela teve tanta importância que ela foi considerada o marco histórico da Seguridade Social no país. Mas podemos dizer que ela foi o primeiro ato normativo que tratou do tema? Não. Isso não. Ela foi a mais importante e se tornou o marco, mas ela não foi o primeiro ato normativo a tratar do tema. Então, questão errada, acompanhem comigo.
É correto dizer que a Lei Eloy Chaves é considerada o marco da previsão social no Brasil. Exatamente por isso, as bancas sempre tentam cobrar do candidato se ele sabe a diferença entre ser o marco e ser a primeira. Citamos exemplos, então, de situações de atos normativos que foram instituídos antes da Lei Eloy Chaves. A Constituição de 1891 criou a aposentadoria por invalidez para os servidores públicos. Já em 1919 surgiu o seguro obrigatório de acidente do trabalho. Então, isso aqui é prova de que existiam outras legislações anteriores à Lei Eloy Chaves. Então, ela é o marco e não a primeira. Isso é clássico de prova. Na década de 30, no século passado, as caixas de aposentadorias e pensões foram reunidas no Instituto de Aposentadorias e Pensão, organizados pelo Estado como autarquias federais. Em 1966, esses institutos foram transformados no INPS. Aqui vocês vão notar que existe toda uma discussão quanto ao ano que foi criado o INPS. Acompanhem comigo. Questão seguinte, essa questão, gente, ela foi anulada pela banca. Por qual motivo? Olha só, a questão, ela fala que em 1966, esses institutos, de aposentadorias e pensões, eles foram organizados, eles formaram o INPS. Ocorre que o ato responsável pela criação do INPS, muito embora ele tenha sido criado em 1966, ele efetivamente foi instituído em 1967. Nesse momento, existe uma discussão doutrinária. Alguns doutrinadores afirmam que o que vale é 1966, porque foi quando o decreto foi instituído. Já outros doutrinadores, eles levam em consideração 1967, que foi quando entrou na prática. Justamente por esse motivo, a questão ela foi anulada. A doutrina majoritária entende que o prazo, que a data correta é 1967. Então aí a gente pode observar que no último concurso do INSS nós tivemos duas questões de história da Seguridade Social no país. Muito embora às vezes a gente estuda a história da Seguridade Social no mundo, observem que foi cobrado duas questões da história da Seguridade Social no país. Então essa questão ela foi anulada. Atualização, então, a questão foi anulada. O fato do Decreto-Lei 72 de 1966 ter sido editado em 21 de novembro de 1966, mas só ter sido assinado, só ter passado a vigorar no dia 1º de janeiro de 1967, prejudicou o julgamento do item. Então, aqui, em virtude dessa discussão, como ele foi editado em 66, mas ele só foi entrar em vigor em 67, ficou essa dúvida, a questão foi anulada. A Constituição Federal define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar direitos relativos à saúde, assistência, previdência e assistência social. Pessoal, certo ou errado? Certo ou errado? Essa questão é daquele tipo de tão fácil, tão fácil, tão fácil, que você fica com medo. Você fala, meu Deus, será que é isso? Qual que é a pegadinha? O que está de errado com essa questão? Meu Deus, será que eu marco? Porque acesso aquele negócio, se você errar, anula uma certa. O que será que eu faço? Gente, tranquilidade, vamos ler de novo, tá certo ou tá errado? Olha só, a Constituição define Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Questão corretíssima. Mas dá medo, Porque tranquila demais.
Questão correta. Artigo caput do artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. De acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social. E aí, pessoal? Estrangeiros no Brasil podem receber atendimento da Seguridade Social? O que vocês acham? O estrangeiro no Brasil chegou no país, pronto, quebrou a perna, tem direito a ir no SUS? Sim. A saúde integra a Seguridade Social? Sim. Além disso, então, em relação à saúde, qualquer um que estiver no país, estrangeiro ou não, qualquer um, tem direito à saúde, porque a saúde é um direito de todos. E a assistência social? A assistência social é um direito a quem dela necessitar. A gente tem uma jurisprudência recente que diz que o estrangeiro tem direito sim à assistência social se ele necessitar. Se ele estiver no país e necessitar, ele vai ter direito até à assistência social. Então, nesse caso aqui, pessoal, a questão ela está correta. Correta. Lembrem-se sempre do exemplo da saúde. O estrangeiro está passando aqui pelo território nacional, pronto, quebrou a perna, tem direito de ir no SUS? Se consultar? Tem. Entendimento que fica claro com o artigo 5º da Constituição, né? Que o artigo 5º da Constituição ele fala? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, prioridades nos termos seguintes. E a saúde, gente, é um direito de todos. Aí tá aqui essa jurisprudência recente de 2017, que garante ao estrangeiro até mesmo assistência social no país. Então, os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social previsto no artigo 203(5) da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Aí você vai falar, professor, e a Previdência Social? Não falei da Previdência, estrangeiro tem direito à Previdência? Se o estrangeiro for empregado no Brasil, trabalhar aqui no Brasil, recolher, porque a Previdência ela é contributiva, recolher para o regime geral de Previdência Social, ele vai ter direito à Previdência? Vai, exceto se ele já estiver amparado pelo regime de Previdência do país dele ou pelo regime próprio de Previdência, se for um estrangeiro que fez um concurso público, que estrangeiro pode realizar concurso público, como, por exemplo, para professor universitário. Tá certo? Então, se o estrangeiro estiver aqui no país, recolhendo normalmente, contribuindo para o regime geral de Previdência, tudo bem, ele vai ter direito à Previdência também. Então, o que a gente conclui? O estrangeiro tem direito à saúde, o estrangeiro tem direito à assistência social e o estrangeiro vai ter direito também à Previdência, desde que ele contribua. Próxima questão. Com relação ao conteúdo e autonomia da legislação previdenciária, julgue o item abaixo. Lei complementar editada pela União poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Pessoal, aqui comigo, dica de sucesso para a sua vida. Anotem no caderno de vocês agora. Competência para legislar sobre a Seguridade Social. Competência da União. Competência para legislar sobre a Previdência Social. Aqui é uma competência concorrente. É competência da União, dos Estados e do Distrito Federal. Tá certo? Então, competência para legislar sobre a Seguridade Social. É uma competência da União, artigo 22 da Constituição Federal. Competência para legislar sobre a Previdência Social. É uma competência concorrente. É uma competência dos Estados, Distrito Federal e da União, dos Estados e do Distrito Federal. Porque a competência concorrente, o município não está expresso na competência concorrente. Muito embora o entendimento é que ele abarca também essa competência concorrente, tá certo? Agora, por que a questão ela vai estar correta? Lei complementar editada pela União poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Questão corretíssima, porque o artigo 22, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre a Seguridade Social,
No parágrafo único fala o seguinte: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas da matéria relacionada nesse artigo. Então, ó, o próprio parágrafo da Constituição. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas nas matérias relacionadas nesse artigo. Então, a questão está correta. Polêmica. Aqui a gente teve uma polêmica, gente. Na época da prova, né, se discutiu, muitos candidatos entraram na justiça para reverter o gabarito pelo seguinte motivo: segundo os candidatos, esse item, né, de organização, o título 3 da Constituição Federal, que fala, que é o artigo 22, não estaria previsto no edital. Aqui com vocês não interessa se estava previsto ou não no edital, estou comentando contigo a prova. Então estou te dando a resposta correta. Essa polêmica que existiu, porque às vezes você vai num site de questões e tá lá, questão anulada, né? Aqui não teria motivo para nós, porque existe uma resposta correta. Se existia previsão ou não no edital na época, não me interessa, eu estou te falando qual é a resposta correta, tá certo? Mas existiu sim uma polêmica sobre se esse assunto estava previsto ou não no edital. Gerou uma série de ações, alguns candidatos até conseguiram solicitar anulação, teve uma reclassificação, uma bagunça. Mas aqui, para você que está estudando, a resposta é essa. A questão está correta e se baseia no artigo 22 da Constituição Federal. Para você memorizar, para ficar bonito aí no seu caderno, você que está anotando, compete à União privativamente legislar sobre a Seguridade Social. Já Previdência Social é uma competência concorrente. Vamos continuar. Então, o que eu falei com vocês é isso aqui, para vocês escreverem aí no caderno de vocês, para ficar bonitinho, para você decorar e ficar legal. Com base no disposto na Lei 8.213, julgue o item a seguir acerca dos segurados do RGPS. Situação hipotética: Pedro trabalha como professor remunerado de uma escola particular. Então vamos lá. O que Pedro seria, gente? Se Pedro trabalha como professor remunerado de uma escola particular. A princípio, a gente pensa que ele é o quê? Empregado, né? Empregado. Concomitantemente, explora a atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar em uma chácara de 2 módulos fiscais. Assertiva. Nessa situação, Pedro é segurado obrigatório do RGPS em relação a cada uma das atividades. Essa questão foi polêmica também. Seguinte, Pedro trabalha como professor remunerado em uma escola particular. A princípio, a gente pensa que ele possa ser empregado, mas também até poderia ser contribuinte individual, tá? A questão não foi muito clara, então, assim, enigma, mas vamos colocar como se fosse empregado. Só que a questão fala também que ele trabalha na atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar em uma área de até 2 módulos fiscais. O que ela quer te deixar a entender? Ela quer te fazer entender que o Pedro é um segurado especial. Porque quem que é o segurado especial? Segurado especial é aquele indivíduo que trabalha em regime de economia familiar para o seu próprio sustento, em área rural de até 4 módulos fiscais e que utilize do auxílio eventual de terceiros. Que auxílio eventual de terceiros é esse? É a colaboração de até 120 pessoas por dia no ano. Então, o segurado especial, ele tem direito de contratar até 120 pessoas por dia no ano. Como assim? Ele pode contratar 120 pessoas para trabalhar para ele em um dia no ano. Ele pode contratar 60 pessoas para trabalhar em 2 dias no ano. Ele pode contratar 40 pessoas para trabalhar 3 dias no ano, mas ele pode também contratar 120 pessoas para trabalhar no dia, ou então uma pessoa para trabalhar em 120 dias. Então vamos lá. Quem é o segurado especial? É aquele indivíduo que trabalha, né, na área rural, na agropecuária, em regime de economia familiar, em área de até 4 módulos fiscais, para o seu próprio sustento, para a sua própria subsistência e de sua família. É também considerado segurado especial aquele pescador artesanal, que trabalha em uma pequena embarcação, ou sem embarcação, ou em uma pequena embarcação. É também considerado segurado especial aquele indivíduo que é o seringueiro.
Eu até brinco com vocês, né, gente? Garimpeiro é contribuinte individual. Seringueiro é segurado especial. Então, vamos lá. O que a questão está te perguntando? O Pedro, ele pode ser simultaneamente empregado de uma escola e segurado especial, porque ele trabalha em regime de economia familiar e a área dele é inferior a 2 módulos fiscais, certo? Certo. Só que, quando a gente estuda o segurado especial, nós verificamos algumas atividades que o segurado especial pode exercer sem deixar de ser segurado especial. Só que se o segurado especial descumpre alguns requisitos dessas suas características básicas, ele deixa de ser segurado especial e ele se torna outra categoria profissional. O que acontece? Aqui não dá para saber, né, se ele é segurado, se o professor ele é empregado, se ele é contribuinte individual, enfim. O que acontece? Nesse meu exemplo, Pedro trabalha ao mesmo tempo como uma escola, né? E ao mesmo tempo, em tese, ele seria segurado especial. Mas por que ele não pode ser segurado especial? Por que ele não vai poder ser considerado segurado especial? A legislação previdenciária vem nos dizendo que aquele indivíduo que a princípio é segurado especial, mas exerça uma outra atividade qualquer em outra categoria que supere a 120 dias no ano, ele perde a qualidade de segurado especial. Então, aquele indivíduo que exerce uma outra atividade por mais de 120 dias no ano, como outra categoria de segurado, ele perde a qualidade de segurado especial. Nada impede que o segurado especial, numa época de entre-safra, ou o pescador artesanal, numa época de defeso, exerça uma outra atividade, mas não pode passar de 120 dias. Então, essa questão gerou muita polêmica. Será que Pedro é empregado e segurado especial ao mesmo tempo? Será que ele não é? Ele não pode ser considerado segurado especial, isso a gente tem certeza. Ele não pode ser considerado segurado especial, porque ele exerce uma outra atividade simultânea. A questão não te falou que ele exerceu só por 120 dias. Se tivesse te contado que ele é um segurado especial e ele trabalhou na escola por menos de 120 dias, tudo bem. Ele vai continuar sendo segurado especial, mas a questão não falou isso. Então, uma questão muito polêmica, tá? Muito complicada. Olha só, gabarito oficial, ele foi alterado de certo para errado. Justificativa da banca. A afirmação feita no item contraria o disposto no parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 8.213, visto que Pedro deixaria de ser segurado especial. Então, a banca, a CESP, ela transformou a assertiva em errado, porque realmente Pedro deixa de ser segurado especial. Mas notem que foi uma questão mal elaborada de toda forma. O gabarito estando certo ou errado, a questão foi mal elaborada. Por qual motivo? O segurado especial, quando ele descumpre alguns requisitos dessa característica, por exemplo, trabalha em uma área superior a 4 módulos fiscais, ou contrata mais de 120 pessoas por dia no ano, ou trabalha em outra categoria por mais de 120 dias, ele perde a característica de segurado especial e ele se torna contribuinte individual. Quem assistiu às aulas comigo, a gente viu isso. O segurado especial, quando perde a característica de segurado especial, ele se transforma em contribuinte individual. Então, nessa questão, se ele fosse empregado da escola, ele poderia estar vinculado à atividade como empregado e como contribuinte individual? Poderia. Então, ele poderia estar vinculado em 2 atividades? Poderia. Né? Então, a questão certa ou errada foi uma questão mal elaborada. Mas daí, do que a gente pega para a nossa vida para uma próxima prova? Porque questão mal elaborada, gente, sempre pode acontecer. Aí você vai ficar revoltado, vai falar, mas tinha que ser anulada. É um absurdo. Eu também acho que tinha que ser anulada, mas não foi. E agora? O que a gente faz? Senta e chora? Não, a gente pega e aprende, não é verdade? Porque não adianta se lamentar. Passou. Daqui para frente, o que a gente vai fazer? A questão foi essa, certo? O que a gente aprendeu agora? A gente aprendeu que o segurado especial só pode exercer outra atividade em outra categoria por até 120 dias no
no ano. Se ele ultrapassa esse período, ele perde a característica de segurado especial. E é necessário que vocês saibam também que essa atividade que ele realiza em até 120 dias no ano em outra categoria pode ser em qualquer época do ano. A legislação anterior, ela vinha nos dizendo que esse período que o segurado especial exerce uma outra atividade seria apenas em época de entre-safra ou defeso. Essa parte da legislação, ela foi retirada. Atualmente, o segurado especial pode exercer uma outra atividade por até 120 dias no ano, em qualquer época do ano. Mas se ele ultrapassa esse período, descaracteriza a sua qualidade de segurado especial. Então pronto, independente da questão estar certa, errada, mal elaborada ou não, é isso que você vai levar para a sua vida. Tá certo? Vamos continuar então. Com base no disposto na Lei 8.213, julgue o item a seguir acerca dos segurados do RGPS. Brasileiro contratado pela Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil faz parte como membro efetivo, é considerado segurado obrigatório do RGPS, mesmo que domiciliado e contratado no exterior, salvo se estiver coberto por regime próprio de previdência social. Pessoal, questão correta. Aí pessoal que não gosta de CESP, olha como é que a CESP foi bonitinha, como é que ela merece um abraço. A CESP só te falou que o brasileiro contratado por Organização das Nações Unidas, do qual o Brasil seja membro efetivo, é segurado obrigatório. Ela nem te cobrou que tipo de segurado que ele é, só falou que é segurado obrigatório. Ele é segurado obrigatório? É. A questão poderia ter colocado ali, ele é empregado, ele é contribuinte individual, ele é o quê? Né? A questão poderia ter sido mais elaborada, ela só te perguntou, é segurado obrigatório? Sim, ele é segurado obrigatório. E ele seria o quê? Dica de sucesso para a sua vida. Pode anotar. O brasileiro, né, o indivíduo, contratado por organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, será considerado contribuinte individual. Então, indivíduo contratado por organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo para trabalhar no exterior, será considerado contribuinte individual, salvo se abarcado pelo regime próprio de previdência ou pelo regime de previdência de outro país. Por que é para você anotar isso no seu caderno? A legislação previdenciária trata de uma série de hipóteses em que o indivíduo é considerado empregado e foi contratado para trabalhar no exterior. Tem um rol, tem uma lista gigantesca. O único caso que o indivíduo é contratado para ir para o exterior e é considerado contribuinte individual é esse. Então, o que é mais fácil para você na vida? Decorar a situação que o indivíduo é considerado contribuinte individual ou as infinitas que ele é considerado empregado e vai trabalhar no exterior? No momento de desespero, não é melhor você decorar a única situação em que o indivíduo é contratado no país para prestar um serviço no exterior e é considerado contribuinte individual? É uma só. Então, decora essa que sua vida fica mais fácil. Então, indivíduo contratado por organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo para prestar serviço no exterior, será considerado contribuinte individual, salvo se ele for abarcado por um regime próprio, salvo se ele já for um servidor público, tá certo? Detalhe importante, pergunto a vocês, imaginem uma outra situação, indivíduo contratado pela União para fazer parte de organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo. É contribuinte individual ou é empregado? Aqui nesse meu segundo exemplo, quem contratou foi a União. Se quem contratou foi a União e não o organismo internacional, aí ele vai ser considerado empregado. Porque a única hipótese do indivíduo contratado no país para prestar um serviço no exterior, em que ele vai ser considerado contribuinte individual, é quando ele for contratado por organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo. Fora isso, qualquer outra situação que te contou uma historinha que o indivíduo foi contratado aqui para ir para o exterior, é empregado, salvo se ele for abarcado pelo regime próprio de previdência social ou pelo regime de previdência daquele país, tá certo? Então já fica aí a dica de sucesso para a sua vida. Questão certa. A questão produz um caso de contribuinte individual expresso na linha E, inciso 5, artigo 11 da Lei 8.213, que é o brasileiro civil que trabalha no exterior para, grifem aí, ou anotem, organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se coberto pelo regime de previdência
salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Se você decorar isso aqui, sua vida fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Esse é o único casinho que a banca pode te cobrar de um indivíduo que foi para o exterior e que é contribuinte individual. As outras situações do indivíduo que foi contratado para trabalhar no exterior, ele vai ser considerado empregado, salvo se coberto por regime próprio de previdência social. Decora isso que sua vida vai ser mais fácil. A questão foi simples porque só perguntou se ele era obrigatório. É oportuno dizer que se ele trabalhasse para a União, ele seria empregado. Foi o exemplo que eu te dei, tá certo? Então vamos lá. Com base no disposto na Lei 8.213, julgue o item a seguir acerca dos segurados do RGPS. Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade religiosa é considerado segurado facultativo do RGPS. Essa questão é legal também, muito boa, que é o momento que a gente conta uma fofoca. Por qual motivo? Aquele indivíduo de instituto de vida consagrada é o padre, é o pastor, aquele religioso que trabalha para uma instituição, ele é considerado contribuinte individual e não facultativo. Acompanhem comigo. Questão errada. Será contribuinte individual. Cobrança da linha C do inciso 5 do artigo 11 da Lei 8.213. Ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Então, qual que é o exemplo aqui? Padre, pastor. Esses guias religiosos vinculados a instituições serão considerados contribuintes individual. Tá certo? E, gente, não é para ficar refletindo demais, não. Ficar viajando. É isso aí, pronto. Né? Ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida consagrado, congregação e de ordem religiosa, é contribuinte individual. Exemplo, padre e pastor. Com base no disposto na Lei 8.213, julgue o item a seguir acerca dos segurados do RGPS. É considerado segurado obrigatório do RGPS, na qualidade de contribuinte individual, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza, mesmo que não receba remuneração. Pessoal, quando o indivíduo não recebe remuneração, não exerce uma atividade remunerada, ele vai ser o que da vida? Facultativo. Então, para que ele seja considerado contribuinte individual, ele tem que exercer uma atividade remunerada. Então, a questão ela está errada. Errada. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas como contribuinte individual: titular de firma individual, urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural e o associado eleito para o cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Porque quem não trabalha, quem não recebe remuneração e quer se filiar, se filia como facultativo. Então, questão errada. Com base no disposto na Lei 8.213, julgue o item a seguir. Acerca dos segurados do RGPS, vamos lá. Sindicado condomínio predial em que resida e que receba como prolabore a quantia equivalente a um salário mínimo será considerada segurado obrigatório do RGPS na qualidade de empregada. E aí, pessoal? Síndico que recebe empregada é o que da vida? A questão está errada.
vamos fazer anotações sobre o síndico. Tem 3 situações que tratam do síndico. O síndico que exerce uma remuneração para ser síndico, ele será considerado contribuinte individual. E aquele síndico que deixa de pagar a taxa condominial pelo fato de ser síndico, privilégio por ele ser síndico, é deixar de pagar a taxa condominial. Ele vai ser o quê? Contribuinte individual. E aquele síndico que não recebe nada? O síndico não recebe absolutamente nada, não tem qualquer benefício, nada. Ele vai ser o quê? Facultativo. Então anota essas 3 situações no caderno de vocês. Síndico que recebe uma remuneração pelo fato de ser síndico, é o quê? Contribuinte individual. Síndico que deixa de recolher a taxa condominial, é o quê? Contribuinte individual. E o síndico que não recebe nada, facultativo. Então a questão está errada. Essa moça, a síndica, ela não é empregada, ela é contribuinte individual. Essa questão de síndico, gente, infinitamente cobrada. Aí você vai falar, mas caiu no último concurso do INSS, não vai cair de novo? Pode cair. Se você está acostumado a realizar questões de prova, você vai ver que essa do síndico cai desde os primórdios da humanidade. Sempre tem questão te perguntando o que o síndico é da vida. E se ele recebe algo por isso, ele é contribuinte individual. Então, questão errada. Errado. Síndico remunerado, contribuinte individual. Síndico não remunerado, segurado, facultativo. Caso o síndico seja isento da taxa condominial, esta configurar-se-á meio de remuneração indireta, razão porque se transformará em contribuinte individual. Com base no disposto na Lei 8.213, julgue o item a seguir acerca dos segurados do RGPS. O pescador artesanal que exerce uma atividade como principal meio de vida é considerado segurado especial mesmo que tenha empregados permanentes. Aqui comigo. Gente, pescador artesanal, para ser considerado segurado especial, ele tem que trabalhar ou sem embarcação ou em uma pequena embarcação. O que é pequena embarcação? É aquela de até 20 de arqueação bruta, tá? Então, pescador artesanal, para ser considerado segurado especial, ele tem que trabalhar ou sem embarcação, é aquele moço que joga rede, né, pronto, pescou, ou então uma embarcação pequena, de até 20 de arqueação bruta. A questão é a seguinte: qual é uma das características principais do segurado especial? Segurado especial é aquele indivíduo que exerce uma atividade em regime de economia familiar para o seu próprio sustento e da sua família. E por esse motivo, ele só pode utilizar do auxílio eventual de terceiros. E o que seria o auxílio eventual de terceiros? Segurado especial só pode contratar até 120 pessoas por dia no ano. Já até dei exemplo para vocês, né? Como assim 120 pessoas por dia no ano? Ele pode contratar 120 pessoas para trabalhar em um dia para ele, 60 pessoas para trabalhar em 2 dias, 40 pessoas para trabalhar em 3 dias ou uma pessoa para trabalhar em 120 dias. É essa a razão, 120 pessoas por dia no ano. Quando a questão fala que ele será considerado segurado especial, ainda que tenha empregados permanentes. Segurado especial pode ter empregados permanentes? Não, nunca. A partir do momento que ele tem empregados permanentes, ele perde a qualidade de segurado especial. Segurado especial somente poderá contratar até 120 pessoas por dia no ano. Tanto que eu brinco com vocês sempre. Quando tiver que chutar um número em se tratando de segurado especial, que número que você vai chutar? 120. Por qual motivo? Segurado especial pode contratar até 120 pessoas por dia no ano. Segurado especial pode exercer atividade hoteleira. Por quanto tempo? Até 120 dias no ano. Segurado especial pode exercer uma outra atividade que não seja de segurado especial, que se encaixe em outra categoria de segurado por até 120 dias no ano. Então, na hora da sua prova, deu branco, você está desesperado, você está tremendo, te deu branco. Você teria que chutar algum número do segurado especial. Qual o número que você iria chutar?
120. Que ele pode contratar até 120 pessoas por dia no ano, ele pode exercer outra atividade em até 120 dias no ano, ele pode explorar o turismo na sua terrinha rural, hotelaria, por até 120 dias no ano. Então a questão está errada, porque segurado especial não pode ter empregados permanentes. Continuando. Então, questão errada, artigo 11 da Lei 8.213. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural, em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros na condição de pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no fórum, tá tudo ok aí com vocês? Tá tudo lindo? Tá tudo direitinho? Como é que tá, gente? Podem ir fazendo perguntas, na medida do possível eu vou dando uma olhadinha aqui, vou tentando responder. Espero que esteja tudo tranquilo, espero que vocês estejam satisfeitos e felizes com a última prova de Direito Previdenciário do INSS. Para você que já está estudando, você já deve ter reparado que não tem mistério. Né? Não tem. Não é uma prova igual ESAF, gente, era uma coisa horrorosa. Tinha questão que você lia ali, você não sabia o que é isso, meu Deus. Agora, CESP não é esse bicho de 7 cabeças. E é importante que você tenha estudado da forma correta para chegar na hora da prova e conseguir ter a segurança de marcar a questão, se for certo ou errado, de colocar certo ou errado. Porque não tem esse mistério. Tá certo, gente? Tá tudo lindo então, tá tudo tranquilo, tudo maravilhoso, isso, tudo ótimo. Então tá bom. Não, eu não vou acabar não, moço. Calma aí, não vou acabar não. Samuel, calma. Essa aula vai demorar, comentei quase nada, meu filho. São 70 questões. Vocês vão ficar muito comigo ainda aqui, pode ficar tranquilo. Então vamos lá, gente, vamos lá. Próxima questão. Situação hipotética. Maria, com 22 anos de idade, recebe bolsa de estudos para se dedicar em tempo integral a trabalho de pesquisa, não possuindo qualquer vinculação a regime de previdência. Assertiva. Nessa situação, Maria poderá filiar-se facultamente ao RGPS. O que vocês acham? Ela não trabalha, ela tem uma bolsa de estudos. Ela é o que da vida? Que tipo de segurado que ela é? Ela não trabalha, só tem bolsa de estudos. Ela é facultativa, gente? E aí? É facultativa? Sim ou não? É facultativa, né? Aquele estudante que recebe uma bolsa de estudo não é remuneração. Se não é remuneração, a pessoa que não recebe remuneração, ela pode se filiar e inscrever como segurado facultativo, tá certo? Então, Maria é facultativo. Então, bolsa estagiário é o que da vida? Facultativo. Por qual motivo? Porque o estagiário recebe uma bolsa, não é remuneração. Aquela pessoa que recebe uma bolsa de estudos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, é o quê? Facultativo. A dona de casa é o quê? Facultativo. Então, quem não exerce atividade remunerada, lembrando que bolsa não é remuneração, poderá se filiar e se inscrever como segurado facultativo. Então, gabarito certo. É segurado facultativo o maior de 16 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição da forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Podem filiar-se facultativamente, entre outros, o bolsista que dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado no Brasil e no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Dica de sucesso, né? A gente comenta a questão e já dá a dica para você anotar aí. Seguinte, para ser segurado facultativo, é necessário que o indivíduo tenha no mínimo 16 anos. Essa é a regra, é assim que funciona na vida. E é o que o decreto 3.048 vem nos dizendo. Só que vi até o pessoal comentando aí no chat, Full Rio, banca do mal essa. Por qual motivo? Ela já realizou um concurso do INSS. E o que ela cobrou na prova? Ela cobrou o seguinte, de acordo com a lei 8.212, ou seja, ela pediu a redação da lei, não do decreto.
De acordo com a Lei 8.212, é considerado segurado facultativo, 2 pontos. Letra A, quem tiver mais de 16 anos poderá ser segurado facultativo. Quem tiver mais de 16 anos, todo mundo que fez, correu e marcou. Mas qual que era o gabarito? Poderá ser segurado facultativo quem tiver mais de 14 anos. Por quê? A redação da Lei 8.212, embora ela seja ultrapassada, embora ela não seja utilizada na prática, ela fala que poderá ser segurado facultativo quem tiver mais de 14 anos. É sacanagem, gente? É babaquice cobrar uma questão assim? Eu também acho, mas a vida é cruel, né? Então, o que você vai anotar no seu caderno? Que, de acordo com o decreto 3.048, a idade mínima para se filiar como segurado facultativo é de 16 anos. Mas, de acordo com a Lei 8.212, a idade mínima para se filiar como facultativo é de 14 anos. Para sua prova, você vai levar os dois. Se a questão não especificar que está se referindo à lei, você sempre vai jogar aqui nos 16 anos. Agora, se a questão for expressa, falando da Lei 8.212, é 14 anos, infelizmente, tá? Então, como isso já aconteceu, a gente pega e a gente te avisa para você ter anotadinho aí para não ser surpreendido. Vamos continuar. Com relação ao segurado especial e ao segurado facultativo, julgue o próximo item à luz do Decreto 3.048. O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial de governo federal descaracteriza a condição de segurado especial. Então, olha só, recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo descaracteriza a condição de segurado especial. Pessoal, essa questão ela está errada, né? Dentro do rol da legislação, que diz o que o segurado especial pode ter como outra renda, está lá, ele pode receber um benefício assistencial do governo. E isso não descaracteriza a qualidade de segurado especial, ou ele ou alguém da família. Tá? Então pode receber, não tem problema. A lei, ela traz outras situações que se encaixe, que o segurado especial pode se encaixar e ainda assim ele não vai perder a qualidade de segurado especial. E por que a lei tem que discriminar de forma precisa o que o segurado especial pode fazer, o que ele não pode fazer? O segurado especial, ele não tem obrigatoriedade de recolhimento mensal. Ou seja, a galera quer falar que é segurado especial, não é verdade? Não tem que recolher todo mês? Aí você arruma uma terrinha lá na roça e fala, moça, sou segurado especial, quero aposentar, quero aqui um auxílio-doença e tal. Por isso, a legislação ela é mais rígida no que tange as atividades que o segurado especial pode exercer ou não, tá certo? Entre as atividades que o segurado especial pode exercer, trabalhar até 120 dias no ano em outra atividade, exercer um turismo em até 120 dias no ano. Esses são alguns exemplos. Receber assistência do governo. O segurado especial pode se candidatar a vereador. Olha que emoção, que emoção, que emoção. Desde que do município onde ele exerce atividade rural. Segurado especial, ele pode se vincular a uma previdência privada, uma previdência complementar privada, desde que seja uma previdência relacionada ao trabalhador rural. Então, é muito importante ler a lei para saber o que o segurado especial pode fazer ou deixar de fazer, que não vai perder a qualidade de segurado especial. Então, questão errada. Não descaracteriza a condição de segurado especial a participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário do programa oficial de governo, tá? Então, não descaracteriza a qualidade de segurado especial. Próxima questão. A respeito da inscrição e da filiação dos segurados obrigatórios e facultativos, a forma do Decreto 3.048 julgue o item a seguir. A filiação do segurado obrigatório ao RGPS decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Pessoal, questão linda, questão linda. O que é a filiação? A filiação é um vínculo jurídico. É algo abstrato, é algo que não é palpável. Então, a filiação é um vínculo jurídico entre o segurado e o regime geral de previdência social, que ocorre através do início da atividade
remunerada. Exemplo, fulano Joãozinho é dentista, tem o seu próprio consultório, atende pessoas físicas, trabalha há 2 anos, nunca recolheu nenhum centavo para o INSS, nunca recolheu nenhum centavo a título de contribuição previdenciária, nada, mas ele trabalha há 2 anos. A gente pode dizer que ele é filiado ao regime geral de previdência? Sim. Por quê? Porque ele exerce atividade remunerada. Quem exerce atividade remunerada é considerado filiado ao regime geral de previdência social, ainda que não seja inscrito. Então, esse dentista que trabalha lá no consultório dele há 2 anos, nunca recolheu nada. Ele é filiado porque ele exerce atividade remunerada. Mas ele só vai ser inscrito a partir do momento que ele começar a recolher, que ele se cadastrar perante o INSS e começar a recolher as contribuições previdenciárias. Então, observem que a filiação é um vínculo jurídico que decorre do início da atividade remunerada. O exemplo que alunos do Direção Concurso, quem não é ainda está perdendo, tá? Está perdendo. Pessoal que está com o PDF do professor Ivan, ele dá um exemplo muito legal também. Aquele moço que vende o picolé lá na praia, que vende picolé lá em Piúma, né? Vende picolé lá na praia. O que acontece? Esse moço que vende picolé na praia, muito provavelmente ele não é inscrito, mas ele está exercendo uma atividade remunerada. Se ele está exercendo atividade remunerada, ele é filiado. Então, qual a diferença entre a filiação e a inscrição? A filiação ocorre com o início da atividade remunerada. Quem trabalhou é filiado. Se essa pessoa não estiver recolhendo, ela está em débito, ela está errada. E a inscrição? Inscrição é o cadastro, é o ato formal de se inscrever perante o regime geral de previdência social. Então, o que costuma ser primeiro? Geralmente a filiação ocorre antes da inscrição, exceto para o segurado facultativo, porque facultativo não trabalha, não é verdade? Então, a filiação do segurado facultativo vai ocorrer junto com a inscrição. Vamos para lá, vamos para a questão. Então, a filiação do segurado obrigatório do RGPS decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada, certo? E a questão foi muito bem feita, gente, porque ela falou a filiação de segurado obrigatório. A filiação de segurado obrigatório ocorre com o início da atividade remunerada. Agora, e do facultativo? Ocorre com a inscrição. Por quê? Ele não exerce atividade remunerada. Então, questão correta. Próxima questão. A respeito da inscrição e da filiação dos segurados obrigatórios e facultativos, julgue o item a seguir. Desde que presentes os demais pressupostos da filiação, admite-se inscrição pós-mortem do segurado especial. Questão